Glórias a Ti, Senhor. Tu és digno, Cordeiro Santo. Tu és santo, Tu és poderoso. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Shalom, amados. Shalom, queridos. Sejam todos bem-vindos. Que coisa tremenda. Seja bem-vindo, vá chegando, tomando o seu lugar. Sinta-se em casa. Eu estou me sentindo em casa. E hoje eu não estou em Londres. Não sei se vocês perceberam o cenário diferente, né? Eu estou em Bristol, cidade do avivamento, cercado de gente boa. Gente. Cercado de gente bonita. Tá uma dificuldade de dizer, né? Mas eu estou aqui na casa do pastor Luiz. Está aqui diante de mim o pastor Luiz, a Amanda, o Lucas. O Lucas e Luca, né? O Lucas, o Luca e a Rosângela. E nós estamos aqui adorando a Deus, mergulhados nesta presença santa do nosso Senhor, adorando ao Rei Eterno, sendo ministrados pela sua palavra, pela sua presença. E eu quero te convidar a compartilhar este vídeo, esta live, para este momento em que nós estaremos conversando sobre a palavra do Senhor, dando continuidade àquilo que nós começamos ontem, falando sobre a palavra do Senhor, falando sobre o perdão de Deus na nossa vida, e nós queremos dar continuidade sobre este tema. E eu quero que você convide outras pessoas a fazerem parte deste momento e que a palavra do Senhor penetre no seu coração e produza essa consciência de que nós somos perdoados em Jesus e nós devemos viver esta vida de um perdão contínuo e permanente. A obra do Senhor é permanente na nossa vida. Mas eu achei interessante aqui, ouvindo a Paola ministrar, e enquanto ela ministrava, né, contava essa experiência quando, em alguma ocasião, em uma das nossas festas, eu falei a respeito deste amor de Deus. Eu até disse assim, eu falei, né? Eu disse, nem tenho, é tanta coisa que sai dos nossos lábios que eu nem sei mais o que tanta coisa falei. Mas isso é uma grande verdade. Quando a Bíblia fala do amor de Deus para conosco, isso não deve criar em nós um sentimento de soberba, de orgulho, de vaidade. Paulo diz que se eu devo me gloriar, eu me glorio na cruz de Cristo, onde eu morri para o mundo. A cruz de Cristo é o motivo da nossa glória. A cruz de Cristo é o lugar onde eu me sinto amado pelo Senhor. E o que é que essa cruz me revela? A cruz de Cristo revela a mim duas coisas. Ela revela um amor incondicional por um pecador fracassado. Ela revela o amor de Deus que vai além de todos os limites. Mas ela revela que diante da cruz eu sou impotente. Eu sou fracassado, eu sou derrotado. A cruz mostra que eu sou um pecador condenado. A cruz revela que eu estou irremediavelmente condenado. E revela em paralelo o amor de um Deus que não pode ser compreendido jamais, que não tem palavras que possa descrever. É por isso que quando eu penso na obra da redenção, eu jamais me sinto alguma coisa. Eu jamais me sinto alguma coisa. Mas eu olho para Deus e eu sinto quão grande é o Senhor. Quão grande é o meu Deus. Enquanto ela cantava, depois de compartilhar isso, eu fechei os meus olhos. Eu tenho um hábito de abrir os braços em adoração. E de repente, por um relance, algo me veio, uma imagem ao meu coração. Quando ela cantava esta canção, o Deus do impossível não desistiu de mim. Eu me via, ou eu tinha uma impressão no meu coração de um moribundo num leito de um hospital e um médico tentando trazê-lo de volta. Como que aquele médico, nesta minha impressão, não vou dizer uma visão, mas uma impressão no meu espírito, a imagem que me veio, como se esse moribundo ali deitado naquele leito entre a vida e a morte fosse eu e você. Essa é a nossa condição diante de Deus. Moribundos entre a vida e a morte. E diante de nós está este médico, que é o próprio Jesus Cristo, que não desiste de nós, que jamais abre mão da nossa vida.
Ele não apenas nos amou, Ele não desiste de nós. Existe uma expressão que diz que enquanto há vida, há esperança. Que a esperança é a última que morre. Eu acho que tudo isso revela o caráter de Deus. O amor de Deus é tão grande por nós, o amor de Deus é tão imensurável, que Ele jamais desiste. Quantas vezes alguém passa uma vida inteira resistindo à palavra do Senhor. E ele termina os seus dias nesta terra, num leito de hospital, às vezes só abrindo, como diz outro, só abrindo o bico e fechando. E Deus envia alguém para levar uma palavra de salvação para essa pessoa. A pessoa viveu às vezes décadas nesta terra e não quis saber do Senhor. Mas Deus não desiste desta pessoa. E ali, faltando alguns minutos de vida, Deus manda alguém para pregar para esta pessoa. Eu me lembro de uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Eu era um novo convertido e eu fui visitar. Alguém me convidou. Eu estava no interior de São Paulo, em Guaratinguetá, se eu não me engano, ou Lorena, uma dessas duas cidades. E eu fui convidado para ir visitar alguém no hospital. Uma pessoa que estava no leito de hospital. E eu fui fazer uma visita a este enfermo. E a pessoa estava realmente num estado muito crítico. E depois eu vim saber que aquela pessoa era uma mulher, uma senhora. Ela era de uma família de cristã, evangélica. Mas ela nunca quis saber de Jesus. E ali ela estava entre a vida e a morte. E naqueles últimos dias, eu não sei quanto tempo de vida ela ainda teve, Deus me levou a falar do amor dele para ela. Ela não conseguia mais falar, mas enquanto eu ministrava, quando eu terminei de ministrar, eu disse: minha querida, se você aceita Jesus como o Senhor da sua vida, faça um sinal. E eu segurei na mão dela e eu disse: nem que seja de leve, use toda a sua força e aperte a minha mão. Faça um aperto. Eu tomarei isso como um sinal de que você crê em Jesus Cristo, de que você aceita Ele como o Senhor da sua vida. E ela, com toda a sua força, levemente apertou a minha mão. Eu poderia dizer, olhando para aquela mulher, o Deus do impossível não desistiu de você. Alguns minutos, talvez, algumas horas de vida a mais ela teve. Deus não desistiu dela. Quantos anos ela teve para viver? Não sei. Ela viveu décadas, já era uma senhora. Deus investiu quantas vezes nela? Trocentas vezes, e ela nunca quis saber. Mas o Deus do impossível não desiste de nós. Nem que seja num fiozinho de vida que ainda nos resta, Ele não desiste de nós. Ele vai até o último segundo. Meu querido, minha querida, Deus jamais desistirá de você. Deus jamais abrirá mão daquilo que Ele planejou para a sua vida. Deus jamais desistirá de se revelar a você. Deus jamais desistirá de mostrar a você o amor que Ele tem por você. Eu não conheço a história daquele homem que estava naquela cruz ao lado de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele era um ladrão. A única coisa que eu sei dele é que ele era um ladrão. Eu não sei como foi a vida dele. Eu não sei se ele era um judeu. Eu não sei se ele foi circuncidado. Eu não sei se ele fez o bar mitzvah. Eu não sei se algum tempo ele frequentou a sinagoga. Mas em algum momento da sua vida, ele se desviou de toda a verdade de Deus e foi para o caminho da criminalidade. E terminou a sua vida ali na cruz. Mas Deus não desistiu dele. E Deus, de uma maneira proposital, Deus permitiu que o próprio Jesus Cristo fosse crucificado ao lado daquele homem. E Deus o segurou naquela cruz. A Bíblia diz que durante horas ele blasfemava, os dois blasfemavam, mas chegou um certo momento em que um deles, a ficha caiu, e ele olhou para o seu companheiro de morte e disse: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse não merece. E olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Uau! O Deus do impossível não desistiu daquele homem. E a Bíblia diz assim, que Jesus olhou para ele e disse: olha, o reino é muito, mas ainda hoje eu me lembrarei de ti. Estarás comigo no paraíso. O Deus do impossível não desistiu de nós. Quantas vidas têm sido salvas no leito de hospital? Quantas vidas têm sido salvas nos últimos segundos da sua vida? O Deus do impossível não desistiu de nós. Os planos e projetos de Deus para a nossa vida, Ele jamais abrirá mão deles. Ai, que coisa gloriosa! E como diz o velho hino, que segurança isso nos dá, né? A certeza de que nós temos um Deus que cuida de nós. E hoje é um dia muito especial. Especial porque nós estamos aqui. Nós somos alvos da misericórdia de Deus. Nós somos alvos do amor de Deus. Nós somos alvos da bondade de Deus, da insistência de Deus.
Eu sou alvo da insistência de Deus. Quantas vezes Deus não desistiu de mim? Quantas vezes Deus insistiu na minha vida? Quantas vezes eu desisti? Quantas vezes eu cansei? Quantas vezes eu disse, Senhor, me libera. Mas Ele disse, jamais eu vou te liberar. Jamais eu vou desistir de você. Talvez você esteja ouvindo esta live hoje dizendo, eu já cheguei no meu limite, eu já não dou conta mais, eu já não aguento mais. Eu desisto. Você pode até dizer que você está desistindo, mas do céu está vindo uma voz para você dizendo, mas eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Eu não abro mão de você. Poderia uma mãe esquecer o filho que amamenta? Uma mulher o filho que carrega no seu ventre? Ainda que assim o esquecesse, diz o Senhor, eu de ti jamais me esquecerei. Eu jamais abrirei mão de ti. Eu troquei reinos por ti. Eu dei a Etiópia e Sabá por ti. Eu jamais me esquecerei de ti. Saiba disso, meu amado. Saiba disso, minha amada. O Senhor jamais abrirá mão da sua vida. Não adianta você fugir. Quer um conselho? Quer um conselho de alguém que já viveu os seus anos de rebeldia, até rebeldia contra Deus? Não adianta você fugir. Deus vai te encontrar. Davi descreve muito bem isso quando ele diz, ainda que eu tome asas da aurora e vá, eu lá te encontrarei. Se eu pegar a minha cama e descer o abismo, tu lá estás. As trevas para ti são como a luz do dia. Aonde eu fugirei da tua presença? Para onde eu me esconderei do teu espírito? Não adianta. Deus já olhou para você. Deus já meteu o olho em você. Deus já amou você. Deus te escolheu. Deus te chamou. Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos designeis para que vocês possam ir produzir fruto. E o fruto de vocês sejam permanentes. Não foi você que amou a Ele. Ele te amou primeiro. E Ele é daqueles que ama e é insistente. Ele não desiste de nós. Ele vai atrás. Ele vai nos buscar. Ele nos ama. É um amor tão grande que Ele é capaz de deixar 99 ovelhas no aprisco e ir buscar, em busca de uma que se desviou, que se desgarrou. Ele disse, aquele que o Pai me deu de maneira nenhuma lançarei fora. E ninguém o arrebata das minhas mãos. Ninguém o arrebata das minhas mãos. Você pode até se aventurar por aí. Você pode até tirar umas férias. Você pode até se afastar um pouco. É só um pouco. Saiba de uma coisa, o Senhor te trará de volta. O Senhor vai te trazer de volta. Um dia você vai sentir saudades da casa do Senhor. Um dia como aquele filho pródigo que tomou a sua parte da herança e foi embora e gastou tudo o que tinha com as meretrizes, sei lá, com o que ele viveu. Terminou comendo bolotas de porcos, aliás, querendo comer porque nem isso tinha. Ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou que ele tinha um pai e que este pai tinha uma casa e que nesta casa tinha um lugar para ele. Ele disse, levantar-me-ei, irei ao meu pai e dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno sequer de ser chamado teu filho. Aceita-me como um empregado e isso já me basta. O que ele não sabia é que o pai jamais vai tomar de volta o filho e tratá-lo como um empregado. Na casa do pai há muitas moradas. Na casa do pai há muitas moradas. Foi Jesus que disse. E ele disse, eu vou preparar uma para você. Aquele jovem tomou o caminho de volta para casa. E o que ele não sabia é que antes dele desejar voltar para a casa do pai, o pai desejava que ele voltasse. O pai já esperava por ele. E quando o pai o avista, corre ao seu encontro. Eu imagino que ele segurou os braços do pai, interrompeu aquele abraço e disse o que ele planejou que diria. Ele disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me pelo menos como um dos teus servos, contanto que eu esteja na tua casa. O pai parece que nem dá atenção àquilo que o filho diz. Ele olha para o seu servo e diz, trazei uma roupa nova. Trazei sandália para o meu filho, trazei anel para colocar no seu dedo, matem aquele bezerro cevado que eu tenho preparado para este momento, vamos celebrar. E quando o irmão mais velho chega e fica inconformado com aquela situação, o pai diz, este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, vamos nos alegrar. E Jesus termina dizendo, pois há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Esse é o amor de Deus que não desiste de nós. E amados, toda a obra de Deus, todo o projeto de Deus revelado nas Escrituras, ele tem como único objetivo nos levar de volta a esta comunhão com o Senhor. Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele. Deus nos criou para mantermos um relacionamento com Ele.
Deus nos criou para vivermos em adoração. Deus nos criou para sermos a extensão do seu governo nesta terra. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre as obras das nossas mãos. O salmista, no Salmo 8, diz: tu criastes um pouco menor do que Elohim, falando do homem. De honra e de glória o coroaste, e deste-lhes domínio sobre as obras das suas mãos, e tudo puseste debaixo dos seus pés. Este homem pecou. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. O pecado não afasta Deus do homem. Entenda isso. O pecado não tem poder sobre Deus, o pecado tem poder sobre nós. O pecado não tira Deus da nossa posição. O pecado não tirou o filho de dentro de casa. Aliás, o pecado não tirou o pai da sua casa, o pecado tirou o filho. Mas o pai permaneceu esperando por ele ali naquela casa. O pecado de Adão não impediu que Deus viesse ao Éden se encontrar com Adão. O pecado de Adão fez com que Adão fugisse e se escondesse da presença de Deus. Mas Deus desceu ao jardim. O teu pecado jamais vai impedir que Deus vá em busca de você. O teu pecado jamais vai impedir Deus de ir atrás de você. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse: não são os sãos que precisam de médicos, mas os enfermos. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não veio buscar os bonitinhos, arrumadinhos, engomadinhos, cheirosinhos. O nosso Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele deixou o seu trono de glória. Ele assumiu uma condição de homem. Ele vestiu uma roupagem de homem como eu e você. Ele se tornou semelhante a nós. Ele se tornou um homem no ventre da virgem e veio morar na terra dos homens para que a linguagem dele não fosse mal interpretada. Ele veio falar uma linguagem que nós entendemos e ele veio nos buscar. Ele veio nos chamar de volta. Ele veio nos levar de volta à casa do Pai. Esta é a proposta do Senhor. Por quê? Porque o pecado jamais será forte o suficiente para impedir que o Deus da glória venha nos buscar. Que o Deus da glória vá nos achar. Não importa aonde você desceu, não importa ao nível que você se envolveu, não importa o quão distante você está desta verdade. Saiba que o amor de Deus não é medido por causa disso. O amor de Deus não é resposta a uma atitude bonitinha e boazinha que eu faço. O amor de Deus é a manifestação do seu próprio caráter. Deus é amor. Deus é amor. Deus não me ama mais porque eu faço coisas certas. Deus não me ama menos porque eu faço coisas erradas. O amor de Deus é muito maior do que a nossa compreensão. E tudo que Deus vai fazer, e tudo aquilo que Deus fez, foi para que nós pudéssemos ouvir a sua voz dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venham a mim. Talvez você, como aquele filho pródigo, ou eu, esteja dizendo: Senhor, eu cheiro a porcos. Há um cheiro de porco em mim. Eu desci ao poço mais baixo da condição humana. Ele nem ouve o que você está dizendo. Ele diz: trazei vestes limpas para este meu filho. Traga um anel de autoridade para colocar no dedo dele. Coloque sandália nos pés dele. Vamos fazer uma festa. Meu filho estava morto e reviveu. Meu filho estava perdido e foi achado. O Senhor, assim como aquele pai, guardou um bezerro cevado para um dia que ele sabia que o filho voltaria para casa. O filho sentiria saudades de casa. Deus preparou uma festa para você. Deus preparou uma festa para mim. Para cada momento em que eu me desvio da vontade de Deus, que eu me afasto da vontade de Deus, quando eu dou um passo contrário à vontade de Deus, Ele coloca um bezerro cevado, um bezerro para ser cevado, porque Ele sabe, um dia eu voltarei. Um dia eu retornarei. Nesse dia, sabe o que é que vai acontecer? Não vai ter um dedo acusador para mim. Não vai ter uma mão me embarrando de entrar em casa. Vai ter uma festa me esperando. Vai ter novidade de vida. Isso se chama restauração, isso se chama resgate, isso se chama restituição. E é isso que Deus tem para mim e é isso que Deus tem para você. O Senhor tem novidade de vida para mim e para você. E como eu disse, a única coisa que pode atrapalhar este processo, que pode atrapalhar esta obra de Deus na nossa vida, chama-se pecado. Mas o pecado não tem poder para mover Deus do seu lugar. Nós falamos ontem, e nós ministramos ontem, e começamos falando sobre Isaías, quando Isaías diz que não é a mão do Senhor que está encolhida para que não possa nos abençoar.
Não é o ouvido de Deus que é demasiadamente surdo para que não possa nos ouvir, mas os nossos pecados fizeram separação entre Deus e nós. De maneira que aquilo que Deus tem para nós muitas vezes não consegue chegar até nós. Sabe, eu costumo dizer que é como se fosse um chuveiro que está ligado e a água está descendo copiosamente. Eu preciso me colocar debaixo daquele chuveiro. Eu preciso me mover e me colocar debaixo daquele chuveiro. Nada pode tirar o chuveiro do lugar. Pois bem, assim é Deus. Nele não há mudança e nem sombra de variação. A posição de Deus para comigo e para com você é imutável. Deus não se move de acordo comigo. Deus é Deus. Deus permanece no trono e dele não se ausenta. Eu preciso estar na posição certa para que aquilo que Deus sonhou e planejou para a minha vida possa vir sobre mim. E o que é que pode impedir que estas águas caiam sobre mim? O meu pecado. Mas que maravilha, eu tenho uma notícia gloriosa para dar para você hoje. Para vocês que estão aqui, para vocês que estão em casa. Eu tenho uma notícia gloriosa para dar para vocês. A solução para o pecado já veio há 2000 anos atrás. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! O que é ser feito justiça de Deus, pastor? É ser colocado diante de Deus numa posição como se nós nunca tivéssemos pecado. Você veio para Cristo, não importa aonde você esteve. Há um jovem que está aqui dizendo, foram 12 anos perdidos, afastados do Senhor, mas eu voltei. Glória a Deus pela sua vida, meu filho. Louvado seja Deus pela sua vida. Sabe como é que Deus te vê hoje? Como se você nunca tivesse se afastado. Sabe como é que Deus olha para você hoje? Como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado. A Bíblia diz que assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim estão os nossos pecados distante do Senhor. Ele lança no mais profundo do mar e dele não se lembra nunca mais. Isso se chama resgate de relacionamento. O Senhor nos chama para viver esta vida de relacionamento. O preço já foi pago. O problema do pecado já foi resolvido. Olha, há um texto que eu gostaria de começar hoje, lendo aqui para você que está na primeira carta de João, no capítulo 1. Primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 3. E ela mostra muito qual o significado, qual o sentido desta obra de Deus em Cristo Jesus. Olha o que é que João vai dizer. Primeira carta de João, capítulo 1, no versículo 3. Ele diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Aleluia! A única coisa que pode trazer alegria completa no coração do homem é a comunhão com Deus. A comunhão com o Pai. O que é comunhão? A palavra é koinonia. Um relacionamento entre duas pessoas que têm coisas em comum. O que é que eu tenho em comum com Deus? A vida de Deus está dentro de mim. Ele me gerou pela sua palavra. Ele me gerou pelo seu Espírito. A mesma vida que está em Deus está em mim. O apóstolo Pedro vai dizer que nós nos tornamos participantes da natureza divina. É por isso que o diabo, ele vai fazer de tudo para estragar esta comunhão. Ao estragar esta comunhão, o que é que ele vai roubar? Ele vai roubar a nossa alegria completa. Quando nós estamos com relações cortadas com Deus, quando nós estamos com um relacionamento ferido com o Senhor, a nossa alegria, ela não é plena. O que produz alegria no nosso coração não é o acúmulo de bens que nós podemos produzir. Esta alegria é alegria natural. Não é as grandes conquistas que nós podemos ter. O que produz alegria no nosso coração é comunhão com o Pai. Uma das coisas que me chama a atenção é quando Estevão estava sendo apedrejado, o primeiro mártir da igreja. E quando aqueles homens pegavam em pedras e Saulo de Tarso estava ali consentindo com esta morte, diz a Bíblia que eles olharam para Estevão e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Como é que alguém pode ter o semblante de um anjo? Um semblante angelical enquanto é apedrejado. E Estevão, repetindo aquilo que Jesus mesmo havia dito quando estava na cruz,
Usou as mesmas palavras e disse: Pai, não lhes imputes este pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia! Que alegria é essa? É a alegria da comunhão. Que alegria é essa? É a alegria da comunhão. Quando nós estudamos a história da igreja, há muitos mártires, homens e mulheres que deram a vida por amor ao evangelho. Existia uma pessoa, uma jovem viúva que me chama muita atenção a história dela. O nome dela era Blandina. E Blandina tinha vários filhos, se eu não me engano, 6 filhos. E torturando aquela crente em Jesus Cristo, para que ela pudesse negar a Jesus, os seus algozes foram matando diante dela cada um dos seus filhos. E quando eles matavam de forma cruel os filhos, diziam para ela: negue a Jesus. E os seus filhos, enquanto morriam, crianças, olhavam para sua mãe com um sorriso nos lábios e dizia: não negue, mamãe, não negue. Não negue. E aquela mulher viu os seus filhos todos morrerem diante dela. Diz a história que ela foi jogada num tacho de azeite quente e não morreu. Colocaram ela numa chapa quente e ela não morreu. E por fim decapitaram-na. E quando a sua cabeça rolou, havia um sorriso nos seus lábios. Que alegria é essa? Que alegria é essa? É a alegria da comunhão com o Pai. É a alegria do relacionamento com o Pai. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, de quando os apóstolos foram chicoteados e proibidos de falar em nome de Jesus, e diz a palavra que eles saíram do sinédrio regozijando, felizes, porque foram achados dignos de apanhar, de sofrer afrontas por causa do Evangelho de Cristo. Paulo e Silas, quando foram a Filipe e pregaram e levaram libertação a uma moça, e trouxeram um avivamento àquela cidade. Diz a Bíblia que depois de fazer a obra do Senhor, eles levaram uma boa surra. Mas uma surra daquela, de tirar o couro. E foram jogados na prisão. E durante a vigília da noite, eles cantavam louvores ao nome do Senhor. Deus enviou um terremoto, libertou-os daquela prisão, mas eles não cantavam para serem libertos. Eles cantavam porque eles foram se encontrando cheios da alegria de terem sofrido por causa do Senhor. Que alegria é essa? É a alegria da comunhão com o Pai. Ela não é o resultado de um monte de coisas. Sabe, irmãos, hoje em dia, nós vivemos um evangelho onde a nossa alegria para com Deus, ela é apenas o resultado de coisas que nós recebemos. Então, nossos testemunhos, nosso mechan, né, do evangelho é baseado no dinheiro que nós ganhamos, na prosperidade que veio, naquilo que foi consertado, na bênção, né? Na vitória. É uma alegria superficial. É uma alegria que o mundo também oferece. Sabe, as pessoas aí fora no mundo, elas também ficam alegres quando elas conseguem uma promoção no emprego. As pessoas aí no mundo, elas também ficam alegres quando compram um carro novo. As pessoas aí no mundo também ficam alegres quando o casamento delas se resolvem. Não tem nenhum problema com isso. Mas o Senhor nos chama para uma alegria muito maior. O Senhor nos chama para uma alegria que não é o resultado de coisas que nós recebemos, mas é uma alegria que é uma força dentro de nós para alterar as circunstâncias que nos cercam. Oh, glória a Deus! Oh, maravilha! Esta alegria é resultado de comunhão. E é isso que João está dizendo. Eu vos escrevi. Para que a Bíblia existe, pastor? A Bíblia não está aqui na minha mão para provar que Deus existe ou deixa de existir. A Bíblia não é um livro autobiográfico para provar a existência de Deus. Até porque Deus não existe, Deus é. Quem existe sou eu e você. Quem existe é a criação. Não, Deus é. Ele é a causa não causada. Ele é. Ele disse: eu sou o grande eu sou. Aleluia! Por que a Bíblia existe? Olha o que João vai dizer. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Para quê, João? Para quê que tu estás anunciando isso? Para que vocês tenham comunhão. Comunhão com quem? Com o Pai. Nossa comunhão é com o Pai. E com o Filho. E com o Filho. Aleluia. Cristianismo é isso, viu? Cristianismo é esta comunhão. Cristianismo é esse relacionamento. Cristianismo é esta vida de comunhão com o Pai e com o Filho. E o que é que isso produz? Alegria. Não deixe que nada estrague esta comunhão. Não deixe que nada roube de você esta comunhão. Não deixe que absolutamente nada roube de você esta comunhão. O que é que pode roubar de mim esta comunhão? O pecado.
o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que se nós dissermos, ainda mesmo nesta carta de João, se você descer um pouco neste mesmo capítulo, no versículo 8 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. No versículo 10 diz assim, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E agora? Que maravilha saber que entre o versículo 8 e o versículo 10 tem o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus a isso? Você pode dizer amém a esta verdade? Coisa gloriosa! Se o pecado é a única coisa que pode atrapalhar esta comunhão que produz alegria. A comunhão com o Pai e o Filho produz alegria plena no nosso coração. O pecado é a única coisa que pode atrapalhar esta comunhão. E a Bíblia diz que se dissermos que nós não pecamos, nós mentimos. Deus provê para nós um escape. Deus provê para nós um recurso, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão, irmãos, significa esquecimento total dos nossos pecados por parte de Deus. Deus perdoou, Deus esqueceu. Eu dizia ontem, você confessou um pecado ao Senhor? Recebeu o perdão? Esquece. Esquece. O pecado que você confessou está agora debaixo do sangue de Jesus Cristo. O pecado que você confessou foi riscado, apagado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Qualquer pecado, pastor, qualquer pecado. Jeremias capítulo 31. Vamos para a Bíblia. Oh, maravilha! Glórias a Deus. Jeremias capítulo 31. Capítulo 31 de Jeremias, no versículo 34. Olha que texto tremendo. Não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhe perdoarei a sua maldade. Olha o finalzinho. E nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Uau! Todos vão me conhecer. A comunhão será restaurada. O relacionamento será restaurado. Por quê, Senhor? Porque eu vou perdoar os seus pecados. Vou perdoar a sua maldade. E nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Oh, maravilha! Se Deus esqueceu, quem é você para ficar relembrando? Sabe quem é o único que fica tentando trazer à memória os erros do seu passado? O diabo. Todas as vezes que Satanás trouxer o seu passado à sua memória, olhe na fuça dele e diga na cara dele, eu não tenho passado. O meu passado está na cruz de Jesus Cristo. Se Satanás quiser conhecer o seu pecado, manda ele lá para a cruz, aonde ele foi derrotado, aonde ele foi vencido. E o escrito de dívida que havia contra mim e contra você foi rasgado na cruz do Calvário. E Deus disse, eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Glórias a Deus. Vamos para Isaías. Vamos para a palavra. Volte um pouco. Isaías capítulo 38. Olha desse esquecimento, esse apagar. Não é amnésia não, é que Deus bota para lá. Capítulo 38, versículo 17. Aleluia. Capítulo 38 de Isaías, versículo 17 diz assim, certamente foi para a minha paz que estive em grande amargura. Em teu amor abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção. Lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Onde é que fica as costas de Deus? E eu lá sei. Esse Deus que não pode medir, esse Deus que os céus dos céus não podem conter, onde é que estão as costas de Deus? Eu não sei não. No infinito. Isaías diz assim, tu lançaste para trás das tuas costas os meus pecados. Que coisa tremenda. Lançaste para trás das tuas costas os meus pecados. Onde é que tem os meus pecados? Jogado detrás das costas de Deus. Onde é que estão as costas de Deus? Meu querido, eu não consigo nem dimensionar a frente, quanto mais costas. Que coisa gloriosa. Falando deste Deus que deixa para lá, que apagou, que esqueceu. Ainda em Isaías, no capítulo 44, no versículo 22... Capítulo 44, versículo 22 de Isaías diz assim, desfiz as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, pois eu te remi. Eu desfiz os teus pecados como uma névoa. Sabe aquela névoa?
Desfiz. Que coisa gloriosa, né? Como a névoa. E, o que é que ele vai dizer? E os teus pecados como uma nuvem. Desapareceu. Por que é importante nós ressaltarmos isso? Porque muitas vezes Deus nos perdoa, mas nós não conseguimos nos perdoar. Muitas vezes, nós, por causa do nosso orgulho, que estabelece um padrão muito alto, né, acerca de nós mesmos, nós não conseguimos lidar com as nossas debilidades e reconhecer, sim, pecamos, e qual o problema? Sim, caímos, e qual o problema? Você já percebeu que os homens da Bíblia não têm nenhum problema com seus pecados? Deus não tem problema com o meu pecado. Se Deus não tem problema com o meu pecado e o meu pecado feriu a sua santidade, por que eu vou ter problema com isso? Se ele perdoou e esqueceu, por que eu vou ficar relembrando, remoendo isso? Trazendo à memória. A Bíblia diz que eu devo trazer à memória aquilo que me dá esperança e não aquilo que me põe para trás. Eu devo trazer à memória aquilo que me impulsiona, aquilo que me faz prosseguir e não aquilo que me paralisa. Renove a sua mente pela palavra. Transforme a sua mente pela palavra. Não se conforme com este mundo. O mundo joga na nossa cara os nossos erros, as nossas falhas, os nossos deslizes. Deus não. Deus não. Glória a Deus. Vamos para o Novo Testamento. Colossenses capítulo 2. Vai lá para Paulo. Olha o que é que ele vai dizer. Colossenses capítulo 2. Que coisa gloriosa, não é, irmãos? Como é bom ir para a palavra. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz assim: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. O que é que ele fez? O qual nos era contrário, tirou do nosso meio, cravando na cruz. O escrito de dívida que havia contra mim e contra você. Qual é o escrito de dívida que havia contra mim e contra você? As nossas transgressões, a quebra da lei, os nossos pecados contra o Senhor. O que é que Deus fez? Ele tirou isso do nosso meio. Ele tirou isso do nosso meio e cravou na cruz. Irmãos, será que já não está na hora de nós tirarmos isso do nosso meio também? Por que nós insistimos em trazer para o nosso meio os escritos de dívida contra os nossos semelhantes? Quantas vezes nós apontamos o dedo para A, B ou C, trazendo a memória, ao invés de trazer a memória aquilo que nos dá esperança e aquilo que dá esperança ao nosso irmão, nós trazemos os erros do passado. Nós trazemos os deslizes do passado. Quantas vezes nós não conseguimos avançar porque nós não conseguimos viver a plenitude deste perdão de Deus na nossa vida? E este escrito de dívida que o Senhor rasgou, que o Senhor retirou do nosso meio, que o Senhor destruiu na cruz, nós insistimos em deixá-lo vivo na nossa memória. Nós nos paralisamos, nós não conseguimos avançar. E o inimigo, ele faz questão de trazer isso à nossa memória. E todas as vezes que nós vamos avançando, ele traz aquilo como sendo um trunfo nas mãos dele. Nesta noite, neste dia, pelo poder do nome de Jesus, que este trunfo seja arrancado das mãos de Satanás e que ele nunca mais paralise a sua vida. Que ele nunca mais coloque peias e amarras na sua história para que você não avance. Deixa eu te dizer uma coisa, é mentira do diabo que você vai cair no mesmo lugar que você caiu. É mentira do diabo que você vai ser derrotado no mesmo lugar que você foi. É mentira do diabo, você não está condicionado a isso. Deus em Cristo te chamou a viver em novidade de vida e é Ele que perdoou os teus pecados. Ele apagou, riscou, jogou para trás das suas costas todos os teus erros e todos os teus pecados. Ei, acorda, vai viver em novidade de vida. Desencana, Joana. Não sei nem se teu nome é Joana. Desencana, não vive nisso. Vira essa página. Que horror, que tristeza. Velharia. O Senhor nos chama para viver uma vida nova, uma vida plena, uma vida com Ele. Louvado seja Deus. Maravilha, não é? E qual é a condição para eu viver isso? Qual é a condição para que o perdão de Deus, que já é um direito meu, que o Senhor já conquistou para mim na cruz do Calvário, se torne uma experiência real na minha vida? Ontem eu estava numa live com os meninos do Opposite Way, foi fantástico no Instagram. Eles já estão me impressionando para A2, né? E nós vamos fazer A2. Falando sobre depressão. E eles trouxeram algumas questões, me fazendo pergunta, pastor, por que muitas vezes nós vemos algumas verdades na palavra e quando nós vamos para a nossa vida prática, aquilo não é vivido? Nós precisamos compreender uma coisa, existe uma diferença entre uma verdade posicional e uma verdade experimental.
Muitas vezes aquilo que é uma posição nunca é experimentado. Eu costumo sempre, para elucidar este conceito, eu costumo sempre trazer um exemplo. Digamos que alguém depositou na sua conta no banco 1 milhão de libras. 1 milhão de libras vai dar hoje quase 7 milhões de reais. É grana. Né? É uma boa grana. Você está todo endividado, aluguel para pagar, conta na quitanda, conta no leiteiro, a mulher do Yakult está cobrando na tua porta, tá um desespero total. Eu te pergunto, o que é que este 1 milhão de libras, que é teu, tá no teu nome, tá na tua conta, lá no banco, resolveu dos teus problemas práticos do dia a dia? Eu respondo, nada. Você tem 1 milhão no banco e um monte de dívida aqui para pagar. E o que é que vai acontecer? Estes pagamentos serão automáticos? Não. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir ao banco, pegar este dinheiro e quitar cada uma dessas dívidas. Este dinheiro no banco é uma verdade posicional. Ele é teu. Ele é teu. As tuas dívidas são verdades experimentais. Você vai pegar esta posição e transformá-la numa experiência. Como é que eu transformo uma posição numa experiência? Lançando mão daquilo que me é direito e transformando em uma experiência, alterando o estado no que eu me encontro. A Bíblia diz que ele riscou o escrito de dívida que havia contra nós. A Bíblia diz que ele pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele tomou sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. A Bíblia diz que ele morreu por todos para que todos fossem perdoados. Isso é uma posição. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é mais do que suficiente para salvar todos os homens. Isso é uma posição. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar esta posição em uma experiência. E no caso do perdão, como é que eu transformo uma posição em uma experiência? Pela confissão do meu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, diz 1 de João 9, se confessarmos os nossos pecados, olha a posição. Jesus morreu por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há pecado que a sua morte não seja suficiente para perdoar. Isso aí é a provisão de Deus para você. Qual é a tua realidade? Aquele que diz que não tem pecado mente. Aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Essa é a sua realidade. Entre esta posição e esta realidade, existe uma coisa, o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados. O que é confessar? Concordar com. Certo? O que é alguém que confessou um crime? Ele concordou que foi ele que cometeu. Isso é confessar. Fulano confessou que matou Beltrano. Ele concordou com uma autoridade de que ele cometeu aquele crime. O que é confessar o meu pecado? É chegar diante de Deus e concordar com Deus de que aquilo que eu fiz é pecado. Isso é confissão. Eu vou a Deus, eu falei ontem a respeito da diferença entre o pecador e o discípulo. O pecador não confessa pecados. O pecador confessa Jesus. O discípulo confessa pecados que ele cometeu na sua vida e que se transformaram em empecilhos no bom relacionamento com o Senhor. Então estes pecados, eles têm nome, eles têm endereço, eles têm data. Não é simplesmente chegar e dizer, ai Senhor, perdoa os meus pecados. Deus vai olhar e dizer quais? Onde e quando? O pecador não entra nisso. O pecador, ele é pecador. Sua natureza é de pecador. Ele vive na prática do pecado. Ele precisa confessar quem? Jesus. Romanos capítulo 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora que você é salvo, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se você pecar, você vai confessar os seus pecados e ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados. Ok? Então, o que é confessar? Eu concordo com Deus que eu pequei. Esta é a condição imposta para nós recebermos o perdão. Eu menti. Eu vou a Deus e eu chego diante dele, Pai, eu venho a ti, porque naquele dia eu falei algo que é mentira. E a tua palavra diz que o pai da mentira é o diabo. Eu me arrependo daquilo que eu fiz. Senhor, perdoa-me. Eu recebo o teu perdão na minha vida. E eu me predisponho a viver uma vida de verdade, falando a verdade, e que apenas palavras de verdade saiam dos meus lábios.
em teu nome, Jesus. Amém. Pronto. O que é que eu fiz? Eu confessei. Eu concordei com Deus de que a mentira é pecado. E eu contei a ele que naquele dia eu menti. Confessei o meu pecado, recebi sobre mim o perdão, esqueci. Amanhã eu vou a Deus, eu vou confessar esse pecado de novo? Não, eu já contei isso a ele. A confissão, eu pequei. Hã? Eu fiz isto, eu fiz aquilo. Seja específico. Muitas vezes, como eu disse, falta ser específico naquilo que nós confessamos ao Senhor. E vira apenas chavão. Né? Eu lembro do tempo que eu era católico e a gente confessar, né? Pequei, né? Em atos, pensamentos e palavras por minha culpa, minha tão grande culpa. Irmãos, né? Isso é lá confissão? Digamos que a mulher, eu não vou dizer o marido não, porque sempre só pro marido, né? Digamos que a mulher botou chifre no marido. Traiu. Togai nele. Aí ela vai pro marido, chega e diz assim, amor, eu traí você. Me perdoe, eu traí você. O que é que ele vai dizer? Se ele não for controlado. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer, tá perdoada, querida. E só? Morreu aí? Claro que não. Ele vai dizer com quem? Aonde? Quando? Como? Como é que foi isso? Hã? Não é assim? Pois bem, com Deus é a mesma coisa. Seja específico. Senhor, eu te traí. Deus olha para você e me ensina aonde? Quando? Como? Mas Deus não vê, pastor? Vê. Deus não sabe? Sabe. Mas eu preciso confessar. A confissão, além de arrancar das mãos do diabo uma legalidade que ele adquiriu sobre a minha vida, é a minha declaração de que eu reconheço, tem a ver comigo, eu reconheço este pecado. Eu reconheço que eu errei e reconheço a bondade e a misericórdia do Senhor. Não é uma coisa leviana, eu preciso confessar. Por que confessamos o pecado? A confissão não resulta em mais perdão, visto que Cristo já nos perdoou de uma vez para sempre, como diz Hebreus capítulo 10. Ele já nos perdoou para sempre. Entretanto, a confissão é uma expressão de fé e um ato de obediência pelo qual Deus torna real em nossa experiência aquilo que Ele já fez por nós pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que a confissão faz? Pega aquilo que é uma posição e transforma em uma experiência. A confissão é a mão que vai no banco buscar o dinheiro para pagar a conta. Resolvi o problema. A confissão tem este poder. A confissão vai trazer isso. Eu vou a Deus e eu confesso o meu pecado. Eu trago o remédio para colocar sobre a doença. Aleluia! Glória a Deus. A restauração da comunhão com Deus é condicionada a esta confissão. Eu comecei hoje falando daquilo que o apóstolo João vai dizer, que ele nos escreve para que nós tenhamos comunhão, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E esta comunhão vai produzir o quê? Alegria plena. O que atrapalha esta comunhão? O nosso pecado. Eu quero restaurar minha comunhão com o Senhor. O que restaura a minha comunhão? A confissão. Ela é uma condição para restaurar esta comunhão. Por quê? Porque o pecado, ele quebra, ele interrompe instantaneamente a nossa comunhão com o Senhor. O pecado interrompe a nossa comunhão com o Senhor. Portanto, nós devemos confessar no momento em que nós temos consciência de que nós pecamos. Não guarda, irmão. Não guarda. Não cai no laço do diabo de achar que Deus vai te punir, que Deus... Irmãos, não guarda pecado. Você não guarda nem dinheiro, cristão. Você vai guardar pecado? Para quê? Isso vai te matar. E o pior, além de você, ao não confessar pecado, isso vai corroendo você, isso vai matando você, existe uma coisa pior do pecado se transformar em uma iniquidade, de você se acostumar com ele, de você incorporar aquilo à tua vida e de repente aquilo que era apenas um deslize de um momento se transforma num comportamento. Então trate o pecado não como uma brincadeira, trate o pecado como uma realidade muito séria.
e sabendo que ele atrapalha nossa comunhão com o Senhor. Olha um texto interessante que nós já lemos, né? Mas eu vou voltar para você guardar, que é o de Isaías 59. O que é que Isaías 59 vai dizer? Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa nos ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. O que é que o pecado faz? Impede que as bênçãos de Deus cheguem à nossa vida. A Bíblia diz que aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você quer prosperar? Não guarde pecado. Teologia da prosperidade? Ei, a turma da teologia da prosperidade. Opa, vou aqui uma receita para a turma da teologia da prosperidade. Sabe qual é a receita para a teologia da prosperidade, para uma vida de prosperidade? Confissão dos pecados. Você quer ser próspero em tudo que você faz? Viva uma vida de perdão, viva uma vida de arrependimento, sondando o teu coração, endireitando o teu caminho. Tudo que você fizer vai prosperar e a mão do Senhor estará sempre sobre a tua vida. Deus cuidará de você, porque haverá comunhão, haverá relacionamento. E esta comunhão com o Pai e com o Filho vai produzir o que em nós? Alegria plena. Vai produzir em quê? Contentamento. Você já ouviu uma expressão, no Nordeste a gente usa muito, o pouco com Deus é muito? Sabe o que é que significa isso? Contentamento. Sabe o que é que essa comunhão com Deus produz em nós? Contentamento. É isso que Paulo vai dizer quando ele diz assim, olha, eu posso ter, posso não ter, posso ter fartura, posso passar necessidade, eu posso morar numa mansão, morar num casebre, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é isso? Contentamento. Eu estou contente em toda circunstância, porque há um Deus que cuida de mim, há um Deus que vela por mim. O que é que produz esse contentamento? Comunhão com o Senhor. Ai, irmãos, como é bom feijão, farinha e presença de Deus. Como é triste caviar e ausência de comunhão com o Senhor. Já encontrei tanta gente que mal tem o que comer, tanta gente que tem uma cesta básica. Não estou dizendo que isso seja o ideal, eu estou indo aos extremos. Mas é feliz com Deus. Eu gosto, e vou dizer sempre, até para a gente valorizar. Quantas vezes, né, eu me lembro das nossas irmãzinhas, tão simplesinhas, cocozinho na cabeça, chinelinha de dedo, às vezes com um prego lá segurando a correia, vestidinho de chita, um sorriso nos lábios. Nos lábios, só tem 2 dentes na boca. Feliz. Aí você chega e diz assim, a irmã é crente pela misericórdia do Senhor. Aí dá aquele sorriso de canto a canto. A alegria de Deus está ali. Quando dobra o joelho, a glória de Deus chega. Quando ora, o céu responde. Que é isso? Contentamento, comunhão. Não tem ouro, não tem prata. Não é esse o ideal. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida digna nesta terra. Mas o nosso coração não está nestas coisas. Nosso coração está na comunhão com o Senhor. E em comunhão com Ele, nós seremos abençoados em todas as coisas. E o que estraga essa comunhão? Pecado. Pecado. Como é que eu vou confessar os meus pecados? Em linha com 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Salmo 102. Vamos lá no Salmo. Salmo 102. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Os daqui estão dizendo amém. Olha, até o Lucas disse amém aqui. Salmo 102, no versículo 12. Salmo 102, versículo 12. Mas tu, ó Senhor, permaneces para sempre. A tua memória de geração em geração. Aleluia! Aleluia! Depois de haver confessado todos os nossos pecados conhecidos, qualquer complexo de culpa que permanece vem de Satanás e não de Deus. Por quê? Porque o perdão de Deus é completo. Você confessou seu pecado? Ei, não tem lugar para a culpa. Não há lugar para a culpa. Confessou os pecados? Esquece. A culpa não vem de Deus. A culpa não vem de Deus. A culpa... Cuidado, viu? Cuidado, para o diabo não escravizar você debaixo deste engano. Aspectos práticos do perdão. Bora lá.
O perdão de Deus é o exemplo e a norma para o nosso próprio perdão. Mas nós vamos falar disso em uma outra ocasião. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como eu perdoo. Qual é o padrão que eu devo perdoar os outros? O mesmo padrão que eu uso para receber o perdão de Deus na minha vida. Deus nos perdoa instantânea e completamente. Assim nós devemos perdoar aqueles que nos pedem perdão. Aquele que nos ofende. Quando? Instantânea e completamente. Está perdoado. Segue teu caminho. Quando não perdoamos pessoas que nos ofendem, nós estamos demonstrando considerar maior o pecado de alguém contra nós do que o nosso próprio pecado contra Deus. Ah, eu não consigo perdoar fulano. Por quê? Jesus contou uma história, uma parábola de um homem que devia uma certa quantia ao seu senhor. Foi lá e rogou por misericórdia e ele perdoou. Era uma quantia impagável. Depois ele encontra um credor seu, vai nas suas goelas e que ele tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. Quando um outro servo do seu senhor chega e conta para o senhor que perdoou a dívida daquele o que ele havia feito. E ele manda buscar, ele diz: servo mau, não te perdoei a dívida que tu tinhas contra mim, que tu jamais conseguirias pagar? Não devias tu ter feito o mesmo? E diz a Bíblia que ele é lançado nas prisões. E de lá não, para ser atormentado pelos demônios. E de lá não sairia até que pagasse o último centavo. Sabe o que é que levou aquele homem à prisão? Sabe o que é que levou aquele homem a ser atormentado? Não foi a dívida que ele tinha para com o seu senhor, mas foi a sua incapacidade de perdoar o seu semelhante que devia para com ele. Sabe o que é que nos aprisiona? Sabe o que é que coloca demônios para nos atormentar? Não é a falta de perdão de Deus para conosco, mas é a falta de perdão nosso para com os demais. Deus te perdoou. O escrito de dívida que havia contra você, ele rasgou. Você crê nisso? A prova que eu sei que eu creio nisso é que eu vou praticar essa mesma coisa para com o outro. A partir do momento em que eu não vou agora nesta mesma medida para com aqueles que me ofendem, a Bíblia vai dizer que eu serei atormentado por demônios. E o que vai causar esta tormenta por demônios? Não é Deus. Sou eu mesmo que vou trazer essa tormenta na minha vida, por não ter levado adiante a medida que o Senhor me trouxe. Então, meu irmão, assim como o Senhor nos perdoou, libere este perdão. Libere. Te ofenderam? Libere. Perdoar não é amnésia, perdoar não é dizer que está certo aquilo que a pessoa fez, perdoar é dizer que a vantagem que você adquiriu sobre aquela pessoa, pelo fato dela ter pecado contra você, você abre mão. Você me feriu? No mundo espiritual, eu adquiri uma vantagem contra você. Pois bem, eu abro mão dessa vantagem. Você está livre. Segue teu caminho. Por quê? Porque o Senhor fez isso comigo. Ele me perdoou. E ao me perdoar, Ele me fez livre. Ao me perdoar, Ele me liberou para viver em novidade de vida. Pois bem, eu vou fazer o mesmo com aquela pessoa. Glória a Deus. Pecados não confessados a Deus e pecados não perdoados aos outros, ambos bloqueiam o caminho da bênção de Deus. Impede que nós sejamos abençoados pelos estudos da Bíblia, pela oração. Olha o que é que vai dizer o Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, no versículo 18. Se eu no coração contemplara o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Se o meu coração se encher de pecado, o Senhor não vai me ouvir. Provérbios 28, versículo 9. Provérbios 28, versículo 9. Aleluia. Provérbios 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Que horror, não? Você desviou o seu coração de ouvir a palavra do Senhor, que chama pecado de pecado. A Bíblia diz que até as suas orações serão abomináveis. No versículo 13,
Ele vai dizer assim: o que encobre as suas transgressões, eu já citei isso antes, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessa e deixa alcançará misericórdia. E Mateus capítulo 6, versículo 14. Glórias a Deus. O Senhor quer nos levar a um novo nível. Capítulo 6, versículo 14 de Mateus. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará a vós. Parou para pensar nisso? Com a medida com que medirdes, serás medido. Libere perdão. Receba perdão. Viva perdão. Ande em perdão. Caminhe em perdão. Limpai as vossas mãos. Purificai. Peça que o Espírito Santo de Deus venha sobre você neste dia, trazendo ao seu coração: onde é que eu errei? O Senhor viu. O Senhor te amou. O Senhor te perdoou. Muitas vezes você pode estar caminhando tanto tempo da sua vida debaixo da acusação, da opressão do diabo, por algo que Deus está esperando só uma atitude sua. Este é o dia que o Senhor fez. Este é o momento que Deus preparou para você. Eu quero encerrar contando uma história. É uma história. Não é uma história com H. É uma história. Diz que tem dois meninos, um menino e uma menina. E uma avó. Historinha. E eles foram para a casa da avó, que morava num sítio. Uma casa muito bonita, um sobrado, e tinha um sítio. Umas lenhas. Aquela coisa bem americana. E o menino pegou um estilingue. Na minha terra chama baladeira. Não sei como é que chama na terra de vocês. Estilingue? O menino pegou um estilingue, colocou uma pedra e começou assim, mirar numa lata. Às vezes fazia mira na lata. Pá, e só errava. Pá, e só errava. E a avó tinha um pato. O pato de estimação da avó. O bendito do menino pegou o estilingue e mirou na cabeça do pato. Mas parece que foi o diabo que pegou aquela pedra e apontou. Mas quando ele deu assim, foi com tudo na cabeça do pato. Parecia que o menino era um atirador de elite. Foi certinho. Pá, na cabeça do pato. O pato rodou. Pá! Caiu morto. O menino ficou em desespero. Meu Deus, o pato de vó. O pato de vó pegou o pato lá escondido e escondeu o pato debaixo da lenha. Tinha uma montanha de lenha, né? E botou o pato debaixo da lenha e escondeu lá. Quando ele levantou, terminou de esconder o pato, que ele levantou, a irmã, criança, hein? A irmã estava do lado olhando e olhou e disse assim: eu vi. Pronto. A vida daquele menino virou um inferno. Quando foram almoçar, ela só disse isso. Eu vi. Quando foram almoçar, quando terminou o almoço, aí a avó disse assim: agora que nós almoçamos, a sua irmã vai lavar a louça e depois aí a menina disse assim: não, vó, o Júnior disse que queria lavar a louça. Quando ele foi levantando para dizer eu, a menina olhou assim para ele pelo rabo da boca e disse assim: o pato. O bichinho foi lavar a louça. No outro dia de manhã, a avó disse assim: amanhã a sua irmã vai acordar mais cedo para preparar o café, para ajeitar tudo, vai fazer o... Ela disse: não, o Júnior disse que ele que quer fazer isso. O menino disse... Quando ele foi se defender, aí ela fez: o pato. E o coitado acordou para cedo. Assim ele rachou lenha, assim ele fez comida, ele lavou roupa. E toda vez que ele tentava se defender, a menina, o pato. Chegou uma certa hora que o coitado já não aguentava mais, porque ele estava servindo de escravo dessa irmã. E ele disse: quer saber de uma coisa? Mesmo que eu leve uma surra da minha avó, eu vou chegar para minha avó e eu vou contar essa história. Que eu não estou mais aguentando mais. O pobre já estava só o bagaço. Pense em uma agonia. Era férias, meu filho. Aí férias virou um inferno por causa desse bendito desse pato. Aí um dia ele disse: vó, eu quero conversar com a senhora. A avó disse assim: pois não. Ele chegou para a avó e disse: vó, eu tenho uma coisa para lhe contar. Sabe aquele seu pato que desapareceu? Pois é, vó.
Aí contou a história do estilingue. A avó olhou para ele e disse: Júnior, eu vi. Quando você matou o pato, quando você mirou no pato que bateu no pato, eu estava lá em cima na janela do sobrado e eu vi tudo. Eu vi você matar o pato, eu vi você esconder o pato, eu vi sua irmã lhe chantagear durante todo esse tempo e eu fiquei aqui esperando. Até quando ele vai acreditar mais na chantagem da sua irmã do que no meu amor e na minha misericórdia? Eu vi, eu te amei e eu te perdoei desde aquele dia. E Júnior descobriu que ele estava vivendo uma opressão que ele não precisava viver. Irmãos, nós somos Júnior, que matamos tanto pato e escondemos. E Satanás estava lá, como acusador, dizendo: eu vi. Dizendo: eu sou testemunha. E nos oprimindo e fazendo-nos viver uma vida miserável, debaixo do jugo dele, debaixo da condenação dele. Mas muitas vezes, ou na maioria esmagadora das vezes, nós esquecemos que Deus também viu. E quando Deus viu, Deus nos amou, Deus nos perdoou e Ele está no seu trono de glória, esperando por nós. E a espera dele é para saber: Júnior acredita mais no meu amor e no meu perdão ou na acusação que Satanás tem trazido sobre ele? Quantas vezes você tem tentado avançar e Satanás traz o pato da tua história? Eu não sei qual é o pato que você escondeu. Eu não sei qual é o pato que o diabo tem como trunfo para paralisar você. Eu não sei onde você escondeu o pecado, mas todas as vezes que você tenta ir, o inimigo entra, para dizer: o pato. Qual é o teu pato? Qual é o pato que você precisa hoje chegar e dizer para Deus: eu matei, eu escondi, eu sou culpado? Você vai ouvir ele dizer: eu sei. Feche os seus olhos onde você está. Abre o teu coração para o Espírito Santo. Pede para o Espírito Santo de Deus sondar o teu coração hoje e te fazer compreender que o amor de Deus, que o perdão de Deus é infinitamente maior do que qualquer condenação, de que qualquer culpa, do que qualquer dedo acusador de Satanás na tua vida. E olha para o Senhor não como um carrasco, não como alguém que vem para te oprimir, para te condenar, mas como aquele que te ama e, acima de qualquer coisa, estende a sua mão de graça, de bondade e de misericórdia para perdoar todos os teus pecados. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos. Pai, eu oro pela vida de cada um neste lugar. Eu oro, Senhor, para que a tua presença de graça, de perdão, de bondade, de misericórdia, de fidelidade invada o nosso coração. E para que hoje nós saiamos do esconderijo, da culpa, da condenação e mergulhemos no teu rio de graça, de perdão, de bondade. Nós chegamos a ti, Pai, confessando os nossos pecados, dando nome aos nossos pecados. E eu oro para que o teu Espírito traga ao coração de cada um dos meus irmãos a revelação. A revelação. Onde está aquele pecado? Mas que traga junto a consciência de que Deus viu. O diabo viu, mas o diabo viu para nos oprimir. O diabo viu para nos acusar. O Senhor viu para nos perdoar, para nos restaurar. E hoje nós escolhemos acreditar na bondade, na fidelidade, na misericórdia, na capacidade de perdão do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, tira o véu dos olhos de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, remove o espírito de culpa do nosso meio. Pai, em nome de Jesus, retira a incapacidade de confessarmos, olharmos para Ti e dizermos: pequei, errei, pisei na bola. Mas Tu és fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar. E eu recebo o Teu perdão, eu recebo a purificação. Não importa qual seja o pecado, que o Teu perdão entre em operação nesta hora. Cada confissão que está sendo feita,
Cada um que se fecha contigo nesta hora para confessar os seus pecados, Senhor, que o teu perdão venha e a comunhão seja restaurada. Esta comunhão plena contigo, Pai, com teu Filho Jesus. E como consequência, haja alegria, alegria plena na vida de cada um. Esta é a minha oração, este é o meu clamor pela vida de cada um dos meus irmãos. E eu faço isso em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, amém e amém. Pai, eu oro por cada dízimo, por cada oferta. Eu oro por cada um que traz e semeia na tua obra nesta hora, para que haja prosperidade na casa de cada um, para que haja fartura, para que portas sejam abertas, para que cada um prove, Senhor, a tua bondade multiplicadora, para que cada semente semeada nesta obra seja germinada e multiplique-se 100 vezes mais, e cada um possa provar a bondade do Senhor que se revela, que se manifesta. Eu consagro a ti estes dízimos e estas ofertas que hoje são trazidos à tua casa. Eu consagro a vida financeira de cada um dos teus servos. Eu consagro, Senhor, o trabalho de cada um. E eu declaro, Senhor, faze-os prosperar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua igreja, declarando que Yahvé vos abençoe e vos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que Yahvé sobre vós levante o seu rosto e vos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença bendita do Espírito de Deus esteja conosco, com as nossas famílias e com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Tá com direito à plateia e tudo aqui. Louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos. Eu estou aqui em Bristol estes dias, está sendo uma bênção. Louva a Deus pela vida do pastor Luiz, pela vida do pastor Ailton, pastor Ivo. Nós almoçamos hoje na casa dele, uma maravilha. E pastor Luiz aqui que nos recebe. Deus abençoe a vida da Rosângela, sua casa. Deus os guarde, Deus os proteja. E a vida de cada um dos meus irmãos. Você que está recebendo essa palavra, seja cheio da presença de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Não se esqueça, amanhã, às 4 horas da tarde, nosso culto a partir de Southend-on-Sea e às 5h30, a partir de Bristol. Literalmente, a partir de Bristol, nós estaremos compartilhando a palavra do Senhor. E amanhã vai ser um pouquinho diferente, né? Amanhã estaremos os três. Pastor Ailton vai estar trabalhando, mas eu quero juntar os outros pastores para a gente junto fazer uma pregação coletiva, né? E termos uma conversa, compartilharmos aquilo que o Luca deu um pulo aqui, o celular caiu. Compartilharmos aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Então não falte, com certeza vai ser maravilhoso amanhã. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Shalom, shalom.